E aí, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Camila, eu sou profissional de educação física e nesse canal a gente fala sobre exercício físico. Então, eu venho dou algumas dicas de exercício para vocês e também a gente treina juntos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um movimento que é uma dificuldade para muitas pessoas, especialmente o movimento completo, que é o movimento de flexão de braço no chão. Muitas pessoas não têm força suficiente para realizar uma flexão que seja sem o joelho no chão e por isso hoje eu vou dar algumas dicas para a gente desenvolver essa força para no futuro conseguir fazer a flexão completa sem adaptação. Lembrando que a adaptação não necessariamente é um problema, algumas pessoas necessitam sim de fazer um movimento adaptado, mas se o seu caso for um caso de que você não tem nenhum problema articular, você não tem nenhuma dor articular específica e você quer desenvolver força para realizar a flexão no chão sem o apoio do joelho, então esse vídeo é para você. Então, a primeira dica que eu vou dar é para você que já faz a flexão com o joelho no chão e você tem um bom padrão de movimento, ou seja, você deixa o seu abdômen ativado, seu abdômen contraído durante o movimento, não deixa o bumbum arrebitado para cima e você consegue descer até o chão. Então, vou mostrar para vocês o que é um bom padrão. Então, olha, primeira coisa, apoiou lá o joelho no chão e aí para descer a gente desce tudo como se fosse uma tábua, certo? Então o bumbum tá lá para dentro e aí o abdômen está contraído, a gente desce e sobe, desce e sobe. O que seria um padrão que não tá tão legal ainda? Primeiro, você deixar o abdômen solto e por consequência você arrebita o bumbum, tá vendo o bumbum arrebitado? O meu abdômen solto. E aí tem pessoas que fazem assim, ó. Se você faz assim, ainda tem que melhorar o padrão do movimento, tá? Então pense em descer tudo como se você fosse uma tábua, reta, retinha. Então olha, eu tô retinha. Meu peito, meu abdômen, meu quadril, tá tudo na mesma linha, como se fosse uma reta, né, diagonal. E aí eu desço e subo, desço tudo e subo tudo. Para você que já está fazendo essa flexão com um bom padrão e um volume ok, o que seria um volume ok? Pelo menos 10 repetições, eu vou dar um truque, uma dica para você que vai ajudar você a desenvolver força para flexão sem o joelho no chão. A dica é, o que acontece? Muitas pessoas quando fazem a flexão, então muitas pessoas quando fazem a flexão com o joelho estendido, desce, mas não consegue subir. Desce, mas não consegue subir. No caso eu mostrei subindo para vocês, mas tem pessoas que descem no chão e na hora de subir não sobe ou sobe dessa forma, ó. Desceu, ou não conseguiu subir, ou sobe fazendo esse movimento aqui, ó. Subir no primeiro peito e depois o abdômen e por fim o quadril. Então, para a gente conseguir desenvolver mais força, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a descida do movimento, a fase que a gente chama fase excêntrica do movimento. O que é a fase excêntrica? Nesse caso é a descida do movimento. Então, ó, posiciona a mesma coisa, como se você fosse uma tábua, você desce devagar, controlado. Ah, para subir eu não consigo. Você vai posicionar seu pé como se você fosse fazer com o joelho no chão, porque para subir, você vai subir com o joelho no chão. Mas para descer, você vai descer sem o joelho no chão. Subir, sobe com o joelho no chão. Vamos lá. Estendeu, desce controlando, até relar no chão. Posiciona o joelho e sobe. Deu para entender a dinâmica? Como a fase excêntrica a gente consegue ter um controle maior, a gente vai desenvolver essa força na fase excêntrica que também vai ajudar a gente a desenvolver força
na fase concêntrica, tá? Então, a fase concêntrica seria o empurrar o chão. Então, a gente fazendo dessa forma, aos poucos a gente vai adquirindo mais força de empurrar o chão, tá? Outra coisa que nós podemos fazer, então vou dar um exemplo aqui de um treino que você poderia fazer, você que está nesse nível que eu disse. Primeiro, faz uma série de aquecimento, é sempre bom a gente aquecer antes de fazer o treino, tá, gente? Então faz uma série de aquecimento, a série de aquecimento pode ser 10 repetições da flexão com o joelho no chão. Fez essas 10 repetições, descansa um pouquinho, aí a gente vai fazer essa aqui. Então, descida sem o joelho no chão, subida com o joelho no chão. Esse a gente pode fazer 3 séries de 15 repetições. E aí, para finalizar o treino, a gente pode fazer mais 2 séries, de 10 a 15, depende de quanto você estiver fazendo, de 10 a 15 repetições com o joelho no chão. E com qual frequência que eu posso fazer esse treino? Depende da sua divisão de treino semanal, mas de forma geral, se você fizer de 2 a 3 vezes por semana, é um tanto bom, tá? De preferência em dias que sejam alternados. Agora, se você já estiver num nível um pouco mais avançado, o que é um nível um pouco mais avançado? Você consegue fazer tanto a fase excêntrica, ou seja, a descida, quanto a fase concêntrica, ou seja, a subida do movimento sem o joelho no chão, só que você não tem um bom volume. Então, você consegue menos de 10 repetições, por exemplo. Nesse caso, a gente vai fazer um treino um pouco diferente, tá? O que a gente pode fazer? A gente vai começar fazendo o movimento completo até você sentir que não consegue mais. Sentiu que não consegue mais, por exemplo, aí eu fiz 3 repetições da flexão completa, não tenho mais forças para fazer, aí sim que a gente vai entrar na fase excêntrica. Então, para deixar mais claro. Vamos supor, tô fazendo lá a flexão, consegui fazer 3. Então, 1, 2, 3. Aí vamos supor que na quarta você desceu e aí você fala, não consigo mais subir. Então é nessa hora que você vai fazer o que eu falei, que é sobe com o joelho no chão, estende, desce sem o joelho no chão. Sobe com o joelho no chão, estende, desce com o joelho no chão. Como eu disse, o volume, ou seja, o número de repetições depende muito do seu nível. Então depende de quantas repetições você está conseguindo fazer sem o joelho no chão. Mas vamos supor que você consiga fazer, consigo fazer 3, consigo fazer 5 repetições sem o joelho no chão. Então aí você continua contando até dar 15. Então vão ser mais 10 repetições com essa estratégia que eu mostrei, que é descendo com o joelho estendido e subindo com o joelho apoiado no chão. Então deu para entender? Para você que já consegue fazer a técnica com o joelho fora do chão, a gente vai fazer ela assim no comecinho da série, que é quando você tá com mais força, ainda tá com energia, aí quando você sentir que tá sem força já para subir, aí você vai continuar fazendo a estratégia de descer sem o joelho, subir com o joelho apoiado. Mesma coisa, você pode fazer por volta de 3 séries disso, tá bom? E aí finaliza com mais 2 séries. Aí para você vão ter duas opções. Você pode finalizar com 2 séries de flexão com o joelho no chão, ou então uma flexão que você coloque um step. É que eu não tenho um step aqui para mostrar, então eu vou mostrar com uma cadeira, tá? Mas o ideal seria um step que fica numa altura mais ou menos assim. Então vamos lá, aqui eu tô com a cadeira, então vai estar mais alto, o que vai fazer com que fique mais fácil. Quanto mais para baixo, mais difícil. Então quanto mais baixo, mais próximo do chão estiver o seu step, mais difícil vai ser. Então você vai fazer o mesmo movimento, só que outro ponto do step, né, que dá pra você abrir mais mais as mãos, mais a largura da mão. Como eu tô com a cadeira, minha mão fica um pouquinho mais juntinha, mas não tem problema, eu vou usar assim pra mostrar pra vocês. O que você vai fazer?
tem a opção de, ao invés de você fazer com o joelho no chão, terminar aquelas 2 séries que eu disse com o joelho no chão, você pode fazer com o step um pouquinho mais alto e o joelho estendido. Então, olha, por exemplo, aí você vai e faz mais 2 séries de 10 a 15 repetições, assim, com o joelho estendido. E por falar em altura, aqui eu vou deixar mais 2 opções para quem tem o interesse de aprender um movimento de flexão, só que está num nível ainda mais iniciante, tá? Então a gente tem um nível que é de realizar a flexão em pé. Vou mostrar para vocês como faz. Então nós posicionamos nossa mão aqui na parede e nos aproximamos. As mãos podem ficar mais ou menos na distância do ombro, então não precisa deixar muito para baixo, nem muito para cima, mais ou menos na linha do ombro. Então olhem aqui, ó, tá mais ou menos na linha do meu ombro. Esse é o mais fácil. E aqui na parede tem como deixar mais difícil também. Então, quanto mais perto da parede você tiver, mais fácil vai ser. Quanto mais longe, mais difícil. Se você quiser, você pode fazer o teste aí mesmo, na tua casa. Então, mais longe da parede, os meus pés mais longe da parede, mais difícil é fazer o movimento. Quanto mais perto o meu pé está da parede, mais fácil é de fazer o movimento. Então, em pé, desse jeito que eu mostrei, é o jeito mais fácil que tem de fazer. E um segundo jeito, que é um pouco mais fácil também do que no chão, só que é mais difícil do que em pé. Então, usando um banco ou usando uma cadeira, apoia na parede, tá? Para não acontecer de escorregar. E aí, o que você faz? Com o joelho no chão. Então, observem que o meu joelho está no chão e aí a gente faz a flexão. Aqui no caso, eu poderia até colocar outra cadeira para eu poder deixar a minha mão um pouquinho mais aberta. Aqui ela tá muito fechadinha. Poderia colocar uma cadeira aqui do lado para deixar a mão um pouquinho mais aberta. Ou se você estiver fazendo no banco, na academia, por exemplo, aí não tem problema, né? Aqui ele já é mais largo mesmo. Sempre vai com o corpo todo retinho. Então, sem fazer isso aqui, ó. Não vai fazer isso, não. Corpo como uma tábua, igual eu falei no começo do vídeo. E desce o peitoral em direção à quina do banco. Então, assim, ó. O peitoral em direção à quina do banco. E aí, força pra se empurrar. Força pra se empurrar. Bom, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui. Só que essa é só uma das opções que tem de estratégia para desenvolver força para o movimento de flexão completa. Tem muitas outras opções, se vocês tiverem interesse eu posso trazer em outro vídeo. Inclusive, dependendo do nível de vocês, se for um nível mais iniciante, só me contar nos comentários que eu também posso abordar mais algumas opções iniciantes, porque o vídeo de hoje foi um pouco mais focado em quem já faz a flexão com o joelho no chão e quer desenvolver força para fazer a flexão sem o joelho no chão. Mas como eu disse, tem outras estratégias que nós podemos utilizar, inclusive utilizando até mesmo outros exercícios que trabalhem os músculos que a gente trabalha na flexão. Se vocês tiverem interesse, é só me contar aqui nos comentários que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo de flexão, tá bom? Pela minha experiência, né, na prática, eu percebo que principalmente as mulheres sentem dificuldade de fazer flexão sem o joelho no chão. Então, dependendo do nível das pessoas, muitas mulheres, inclusive, não conseguem fazer sem o joelho no chão ou até mesmo nunca tentaram fazer sem o joelho no chão. Claro que para a gente desenvolver força nos nossos membros superiores, a gente precisa treinar membros superiores, a gente precisa treinar o movimento que a gente quer aprimorar. E por isso, se você, mulher, quer desenvolver força, quer fazer a flexão sem o joelho no chão, saiba que é importante sim treinar superiores, tá bom? É isso, gente. Se você tiver gostado do vídeo, se o vídeo tiver te ajudado, não esquece de curtir, também não esquece de compartilhar. Se vocês comentarem, vai me ajudar muito, então ajuda no crescimento do canal.
Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho também. E se você não souber o que comentar, pode colocar um emoji sorrindo, ou enfim, pode escolher o emoji que você quiser, que é uma forma de apoiar o meu trabalho por aqui, tá? É isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo, que pode ser um treino ou pode ser outra dica. E até a próxima. Beijo!